Você faz tudo certo, você estuda, você se aplica, você segue o caminho correto, mas você não tem resultados. E aí você procura um constelador familiar e quando você faz sua constelação, ele vai dizer: você está emaranhado. A palavra é essa, vem de emaranhar. Emaranhado. Lembra aquele novelo de lã da vovó, né? Aquele famoso novelo de lã, ele está emaranhado, né? Ele tem vários fios em volta dele. Então, o emaranhamento significa não é apenas o meu eu, mas eu estou envolvido em um monte de realidades e eu preciso me separar dessas realidades para encontrar o meu eu, para me encontrar. Então é sobre isso que vamos falar agora, sobre emaranhamentos. Se você é novo aqui, se inscreve aqui no meu canal, porque aqui tem conteúdos que transformam vidas. Se você já está inscrito, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa e ativa o sininho aqui para receber as notificações. Os consteladores familiares, nós que trabalhamos com as constelações familiares, nós falamos de emaranhamento. O que significa, Josafá? Me explica o que significa a palavra emaranhar, o que significa esse movimento de emaranhamento. Como eu falei no início do vídeo, tem pessoas que fazem tudo certo, têm uma vida correta, se esforçam, são fiéis, se entregam, né? Entregam ao processo de trabalho, ao processo de crescimento, mas não alcançam resultados. E aí a pessoa procura uma constelação e o constelador observa que existe naquela vida emaranhamentos, ou seja, existem situações que a pessoa está vivendo que não são situações dela, mas ela está trazendo essa situação de uma outra realidade ou de uma outra pessoa. Por exemplo, quando você tem dó de alguém, você se emaranha com a pessoa. Quando você tem pena de alguém, você fica emaranhado. Então, o emaranhamento ele pode ser para cima e para baixo. Para baixo é, eu olho você com pena, eu olho você com dó, eu fico ligado a você, a sua dor me toca profundamente e eu fico sentimentalmente ligado a você. Isso é um emaranhamento. E aí, ao invés de deixar você com a sua realidade, eu trago a sua realidade para dentro de mim. Então, toda atitude de pena, de dó, não é? De coitadismo, quando eu olho para o outro dessa forma, eu fico emaranhado. Por isso que a gente olha para alguém, por exemplo, que está sofrendo e passam-se uns dias, semanas e a gente fala: nossa, eu não esqueci aquela história permanece em mim. Aquilo que aconteceu está dentro de mim. Então, quando eu estou emaranhado, aquilo fica dentro de mim. Aquilo eu deposito dentro de mim. E embora passem os dias, aconteçam outras coisas, eu volto novamente, porque aquela realidade me tocou. Houve uma identidade tão grande que ficou dentro de mim. Então, esse é o emaranhamento para baixo, né? Quando eu olho para o outro. Qual é a solução? Qual é a solução? Eu olho para o outro, eu vejo a dor do outro, mas eu vejo também a admiração. A gente admira o outro. Eu vejo o outro, vejo a força do outro. Então eu não preciso trazer o outro para mim, porque se o outro está doente e eu fico doente também, aí quer dizer, em vez de ajudar, eu crio mais um doente, né? Se o outro está sofrendo, eu começo a sofrer também, é mais um sofredor. Então, quando o outro está sofrendo, eu preciso permanecer no meu lugar, na minha alegria, na minha saúde. Eu preciso permanecer na minha inteireza e eu preciso reconhecer a força do outro. Eu preciso olhar para o outro e ver: nossa, como você é forte de viver tudo isso que você vive. Então, muito cuidado para não se emaranhar quando você tem pena, quando você tem dó. Você precisa sim reconhecer a dor do outro, mas não traga para dentro de você, porque senão você deixa de viver a sua vida e passa a viver a vida do outro. Depois, existe o emaranhamento, eu digo, esse é para baixo, existe o emaranhamento para cima, né? É quando você tem raiva do outro, é quando você exclui o outro, é quando você é indiferente, quando eu não quero nem te ver, quando eu não gosto de você, quando eu quero que você morra. Então esse é o emaranhamento que exclui.
todos aqueles que nós excluímos, que nós negamos, que nós não enxergamos, que nós repudiamos, todos esses nós também estamos emaranhados. Do mesmo jeito. Nossa, que terror é sim. Todas essas pessoas que você tem raiva, todas essas pessoas que você quer eliminar, que quer dar o troco, que tem rancor, você está emaranhada com essas pessoas. E por isso que sua vida não caminha. Porque você não resolveu, não despediu, não trouxe luz, não iluminou essa questão profundamente. E essa questão fica dentro de você, ocupando espaço, fica dentro de você, atrapalhando, travando a sua vida sentimental, a sua vida financeira, travando a sua cura, travando o seu processo de saúde. Então, muito cuidado quando a gente repudia alguém, quando a gente exclui. Toda exclusão causa repetição, toda exclusão causa trava, toda exclusão impede a gente no nosso crescimento. Então nós precisamos acabar com isso. Aconteceu uma história que você não gostou, aconteceu uma história que foi doída, tudo bem. Gente, quem é que não tem história com dor, com sofrimento? Me diz aí quem é que não tem. Eu tenho, você tem. A vida não é bonita assim, a vida não é um mar de rosas, onde tudo aconteceu do jeito que a gente queria. A vida também traz nãos, a vida também traz negações, a vida também traz decepções. E nós precisamos ter maturidade para olhar para essas decepções, para esses nãos e dizer, tudo bem, eu aprendo. Eu já falei em outro vídeo aqui que o não é cheio de ensinamento também. Quando a gente recebe um não, a gente aprende resiliência, aprende força, aprende criatividade. O não também é cheio de aprendizado. Então não vamos acabar com o mundo porque a gente recebeu um não. O mundo continua e belo também quando a gente recebe um não. Então se tem alguém, uma história mal resolvida, se tem alguém que você quer dar um troco, resolva isso, porque você está emaranhado com essa pessoa e talvez a sua vida não esteja caminhando, não esteja seguindo porque está emaranhado. Você fecha os olhos e você vê essa pessoa. Está tudo dentro de você. Então emaranhado é quando eu vejo que aquilo não ficou lá fora, quando eu não deixei lá, quando eu deixei aqui dentro de mim. Emaranhado é quando eu trago essa realidade que não é minha e deposito dentro de mim e ela passa a fazer parte de mim. Então isso trava a minha vida, trava a minha história. Faça a sua limpeza emocional. E essa limpeza emocional não é uma coisa muito simples. Não é dizer assim, estou limpo. Não, significa você curar dentro de você as suas relações, os seus acontecimentos, as suas histórias, você olhar para tudo com admiração, olhar para tudo com força. Como é que a gente se desemaranha, né? Como é que a gente fica livre de tudo isso? Primeiro, para ficar livre, eu tenho que aprender. Isso me ensina o quê? O que é que eu aprendo com essa história? Então, toda vez que a gente aprende, a gente tem um passe para seguir adiante, uma autorização. Todo aprendizado nos autoriza a caminhar. E toda burrice, toda cabeça quadrada deixa a gente no mesmo lugar. Então, se eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou indo. E se eu não aprendo, se eu estou com a cabeça quadrada, eu permaneço aqui, no mesmo lugar. Você tem que decidir se você aprende com essas histórias, e quando você aprende, você cresce, você avança, ou se você empaca e fica aqui empacado nessa história. A decisão é sua. Você tem que decidir. É sempre você aquele que decide sobre a sua história de vida. Muito bem, então como é que faz para desemaranhar? Eu olho para você e digo, eu deixo com você o que é seu e fico com o que é meu. Aí eu me separo. Então você tem uma dor, eu vejo a sua dor, eu me solidarizo com você, mas eu deixo com você o que é seu e fico com o que é meu. A sua dor veio para você porque ela tem sentido, ela faz parte da sua história. E a minha vida está acontecendo aquilo que faz parte da minha história. Então, cada macaco no seu galho. Você vive a sua realidade e eu vivo a minha realidade. Por isso, na constelação, nós falamos, eu deixo você com o que é seu e fico com o que é meu. Isso nós podemos falar para todo mundo. Isso não ofende, isso não diminui, isso não maltrata. Isso é a realidade. Eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. Se eu trago o que é seu para mim, pronto, eu me perco, eu me emaranho, eu me contamino. E não é esse o caso. Então, tanto para uma história de dó, quanto para uma história de sofrimento que você
ficou aí amargurado com essa história, olhe para essa história e diga: o que é que eu tenho que aprender com isso? Eu tenho que aprender a cuidar de mim. Eu tenho que aprender o quê? O que é que eu tenho que aprender? E aí você veja, então, quais são os aprendizados necessários que vieram com esses acontecimentos. Cada acontecimento traz um aprendizado. E quando você aprende, como eu falei, você evolui. E você pode dizer para o outro: olha, você me fez mal, foi muito ruim o que você me fez, aquilo que você me causou me trouxe uma grande dor, uma grande perda, mas eu deixo com você o que é seu e fico com o que é meu. Você está livre e eu também. Ou se alguém sofreu muito, né, tem uma morte, tem uma doença, tem uma dor muito grande, você pode dizer: eu olho a sua dor, eu estou contigo do teu lado, mas eu deixo você com o que é seu, isso tem sentido para você e eu fico com o que é meu. É assim que a gente desemaranha, é assim que a gente fica livre. E aí a gente começa a cuidar da gente, Muito cuidado, porque tem pessoas que se emaranham com tudo. Tem pessoas que vão no hospital, saem do hospital doente, não é? Elas ficam doentes. Elas vão catalisando tudo, são catalisadoras. E aí no fim do dia elas estão péssimas, é dor de cabeça, é sintoma, elas começam a passar mal. Cuidado com essa catalisação de tudo. Por exemplo, quem vai trabalhar como terapeuta, como médico, como enfermeiro, tem que ter isso muito claro: eu não posso me emaranhar, porque senão eu não dou conta no dia seguinte. Se você se emaranha com o outro, no dia seguinte você está péssimo, você está um lixo, você está um bagaço, você está pela metade. Então quer dizer, para eu ficar inteiro, eu tenho que não me emaranhar com ninguém. Então não se emaranhe. E tem os emaranhamentos lá de trás do inconsciente, né? Que a gente vem trazendo histórias aí do pai, da mãe, dos avós. Então às vezes a gente precisa olhar para os nossos ancestrais e falar: muito obrigado por tudo, pela essa história que veio antes de mim. Como a gente diz, como tem um ditado que a gente diz, né? Se hoje eu posso escutar música, é porque lá atrás alguém carregou o piano, né? Alguém lá atrás trabalhou muito. Então eu olho para trás e digo: muito obrigado. Com muita humildade e com muito reconhecimento e honra, eu olho para todos os meus ancestrais. E eu não preciso repetir essa história. Eu tenho os olhos abertos. Eu olho com amor. Eu não tenho um olhar cego, mas eu vejo a história. E quando eu vejo a história, eu aprendo. E se eu aprendo, eu não preciso repetir. Só repete quem não aprendeu. Só repete quem não olhou profundamente. Então, eu fico livre. Eu começo uma história minha, com a minha identidade. É assim que a gente cresce, é assim que a gente avança. Eu não sei se você vive aí uma realidade de emaranhamento, mas se você vive, isso está impedindo você de ter saúde, de ter amor, de ter dinheiro, de ter uma vida inteira. Então, se liberta disso. Eu deixo você com o que é seu e fico com o que é meu. Fale isso no seu coração com amor. Olhe para todas as relações e construa uma relação de liberdade, de autonomia e de felicidade. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que a gente possa estar iluminados pelo Espírito Santo para viver livres, a liberdade dos filhos de Deus, livres e não carregando um peso que não é nosso, livres e não carregando um peso que não é nosso. Que nosso Pai e nossa Mãe nos abençoe aqui, no nosso peito, no nosso coração. Que a gente seja muito feliz, construindo cada dia, aprendendo cada dia, se libertando cada dia. Transforme sua vida, vale a pena ter uma vida transformada. É o melhor. A vida plena é a vida transformada. Muito bem, se você é novo aqui, se inscreve aqui no meu canal. Se você já está aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu fico muito feliz de espalhar bons conteúdos, boas notícias, boas novas para todas as pessoas. Ative o sininho para receber notificação. E se você tem alguma dúvida, faz o seu comentário aqui embaixo. Escreve o seu comentário. Muito obrigado, muito obrigado. A gente se encontra aqui no meu canal. Um beijo no seu coração, com amor.